Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer algumas explicações, espero contribuir com o estudo de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento auxilia bastante na fixação das ideias. Estou deixando aí alguns meios de comunicação, vocês podem interagir comigo através deles. Convido vocês a deixar os comentários, perguntas, sugestões no vídeo, para que nós possamos interagir através deles também. Estou à disposição de vocês. Inscrevam no canal. Muito bem, pessoal, vamos fazer a seguinte explicação aqui, ó. Eu coloquei algumas dicas para vocês sobre equações químicas, né? Eu escrevi aí 3 asteriscos que são extremamente importantes. Eu escrevi assim, ó: em uma reação química, os átomos se recombinam, tá? Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Então, durante uma reação química, eu não posso criar e nem destruir átomos. A massa de reagentes deve ser igual à massa de produtos, ok? Eu vou colocar uma situação cotidiana aí para a gente poder entender. Então, se eu coloquei uma certa quantidade de matéria, de massa, inicialmente para poder fazer um bolo, eu vou ter que ter aquela mesma massa após a reação ocorrer, ok? Então, em uma reação química, os átomos se recombinam, né? Então, eu tenho os átomos se apresentando de uma certa forma inicialmente, eles vão se interagir, né, durante a reação, e após essa interação nós vamos ter os produtos finais. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, e a massa de reagentes deve ser igual à massa dos produtos, ok? Então é uma dica aí sobre equações químicas. Agora, na sequência, eu vou colocar para vocês uma equação química para a gente poder entender, né, como que se processa, como que eu escrevo, como que eu represento uma reação química. Então eu coloquei aqui, ó, C2H6O. Quem que é o C2H6O? É o etanol, mais O2, que é o oxigênio. Tem uma seta, e depois da seta eu tenho CO2, que é o gás carbônico, mais H2O, que é a água. Então eu misturo o etanol, né, com oxigênio. Vai ocorrer uma reação química na presença de calor, por exemplo, né? Faltou eu colocar aqui, ó, uma representação em cima da seta, que é a representação de calor. Vou colocar para vocês aí, é um triângulozinho, tá? Esse triângulozinho aqui representa calor, pessoal, tá bom? Então, C2H6O, que é o etanol, mais o oxigênio na presença de calor, vai reagir, né, vai formar CO2 e água. É a reação de combustão, né? O combustível etanol, na presença de oxigênio e calor, ele vai entrar em combustão, ele vai se queimar e ele vai produzir CO2, que é um gás que é lançado na atmosfera que causa o efeito estufa em grandes quantidades, e vai gerar água, ok? Então eu coloquei aqui para vocês, né, o C2H6O, o etanol, oxigênio, gás carbônico, água. Seta, né? A setinha. Antes da seta, os meus reagentes, ok? Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Antes da seta, os reagentes. Depois da seta, os meus produtos, ok? Esses númerozinhos que estão pequenininhos embaixo de cada letra é para representar a quantidade de átomos que eu tenho. Eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios. Aqui eu não coloquei nesse O, mas tem o número 1, ok? O número 1 quando não tem nada, tem o número 1, é para indicar que eu tenho um oxigênio. Aqui eu não coloquei, mas eu vou, né, quando não coloca, o número 1 existe ali, é um carbono, H2O. Aqui tem 1, significa que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Então tem aí C2H6O1 mais O2 gerando C1O2, né? O CO2 mais H2O, que é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Muito bem, aqui, pessoal, eu coloquei uns números em vermelho, ó, 3, 2, 3. São chamados de coeficientes estequiométricos. Olha que palavrão, coeficientes estequiométricos. É um número que vai indicar a quantidade de moléculas que eu vou ter que ter para que aquela reação possa ocorrer. Então, falando em outras palavras, aqui, ó, C2H6O não tem esse número em vermelho, mas eu vou colocar aqui, ó, o número 1, tá? Vou colocar o número 1 aqui na frente, ó.
significa que eu tenho, tinha que ter colocado em vermelho, né? Mas dá pra gente entender. Eu coloquei aqui o número 1, significa que eu tenho uma molécula de etanol, que é o C2H6O. Eu tenho que ter uma molécula de etanol, tenho que ter 3 moléculas de oxigênio para eu poder formar 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. É uma proporção. Eu tenho que colocar uma quantidade de etanol, 3 quantidades de O2, para eu poder obter 2 quantidades de CO2 e 3 quantidades de água. Esses números em vermelhos, eles estão balanceando a equação química, ou seja, dizendo para nós que você precisa dessas quantidades, né, que estão antes da seta, que é os reagentes, para você obter essa quantidade de produtos, para que a reação ocorra efetivamente, né? Aqui, ó, quantos carbonos que eu tenho? 2 carbonos, né? Aqui, ó, antes nos meus reagentes eu tenho 2 carbonos. Quantos carbonos nos meus produtos? 2 também, aqui, ó, 2 vezes o 1zinho que está aqui, né? Tem o número 1 aqui embaixo, ó, não pode esquecer isso, pessoal. Aqui tem o número 1, aqui tem o número 1, tá? Aqui tem o número 1. Então eu vou dizer o seguinte, aqui, ó, quantos carbonos que eu tenho nos meus reagentes? 2 carbonos. E nos meus produtos? 2 carbonos, ó, 2 vezes 1, 2. Quantos hidrogênios que eu tenho nos meus reagentes? 6, ó, tenho 6 Hs, né? 6 Hs. Quantos Hs que eu tenho nos meus produtos? Aqui que eu vou fazer, ó, 3 vezes 2. Vou pegar esse 3, multiplicar pelo 2zinho do hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios. Então, 6 hidrogênios nos produtos, 6 hidrogênios nos reagentes. Quantos oxigênios eu tenho nos meus reagentes? Quantos que eu tenho nos produtos? Aqui, ó. Aqui eu tenho 1 oxigênio. Quantos que eu tenho aqui? Ó, 3 vezes 2 dá, ó, 3 vezes esse 2 aqui dá 6. 6 com mais 1 aqui, 7. De novo, 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Tem que ter 7 nos meus produtos. Quer ver aqui, ó? Ó, vou pegar esse 2, vou multiplicar por esse 2. 2 vezes 2 deu 4 oxigênio, ó. 2 vezes 2 deu 4 oxigênio. Agora vamos ver aqui, ó. 3 vezes 1 aqui deu 3. Vou pegar esse 3, vou multiplicar pelo 1zinho que está debaixo do O. Eu vou obter 3, né? 3 vezes 1, 3 oxigênios, mais 2 vezes 2, 4 oxigênios. Então eu tenho 4 oxigênios aqui e 3 aqui. 4 com mais 3 dá 7, não tá? Então 7 oxigênios nos meus produtos, 7 oxigênios nos meus reagentes. Aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 aqui, 7. Ou seja, eu não criei e nem destruí átomos durante a reação de combustão do etanol, ok? Pessoal, solicito que você pause o vídeo, anote, tente entender, tá? Para a gente poder ir fixando as ideias. As dúvidas, deixe nos comentários para a gente poder ir interagindo. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.